Aula de língua portuguesa. Boa tarde, todos bem? Bom, hoje é segunda-feira e é dia da nossa aula de português. Na aula passada, nós estudamos sobre o diário, e lemos sobre o diário da Julieta, que é um diário ficcional, ou seja, da ficção. É uma história inventada, pelo Ziraldo, que é o autor da história, que criou uma história em formato de diário. Hoje nós vamos aprender sobre o singular e o plural. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. O singular é quando tem apenas um elemento. Por exemplo, o anão, um anão, o cachorro, o gato, o aluno, a professora. Um elemento só corresponde a uma pessoa, a um objeto ou a um animal. O plural vai corresponder, ele vai indicar mais de um elemento. Por exemplo, os anões, como estão aqui, os 7 anões da Branca de Neve, Uns anões. Então, o plural vai indicar 2 ou mais coisas, 2 ou mais objetos, 2 ou mais animais, 2 ou mais elementos, 2 ou mais pessoas, Por exemplo, os cachorros, 2 cachorros, os ladrões, os alunos, Eu me refiro a 2 ou mais alunos, Isso é o plural, quando a gente tem mais de 2 elementos. Esses elementos são objetos, pessoas ou animais. Bom, geralmente, para a gente formar o plural, basta acrescentar um S ao singular. Então, no singular, a gente tem formiga. Para formar o plural, é só a gente colocar o S, formigais. Menino, para a gente formar o plural, meninos, a gente só colocou o S. Livro, no singular, no plural, ele vai virar livros. A gente só colocou um S no final. A maioria das palavras vão ser assim, mas vão ter algumas palavras que não vai bastar só colocar o S no final. Vai ter algumas regrinhas diferentes que a gente tem que gravar. Por isso é muito importante a gente sempre estar lendo, sempre escrevendo para a gente poder estar treinando para não estar esquecendo essas regrinhas. Então vamos lá, a primeira regra. As palavras terminadas em vogais, A, E, I, O, U, que são as 5 vogais do nosso alfabeto, quando elas forem terminadas com vogal, colocar o S. Bala, balas. Abacate, abacates. Sapo, sapos. Então, só entra o S em todas as palavras terminadas em vogais. A, E, I, O, U. Baú vira baús, Bala vira balas. Abacate vira abacates e sapo vira sapos. Céu vira céus. É só colocar o S. Toda palavrinha que no final dela tiver vogal. A, E, I, O ou U. Vamos à nossa próxima regrinha. Palavras terminadas com L. No singular, ele vai ter L.
Aí no plural a gente vai tirar esse L e vai colocar IS. Então vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor como essa regrinha funciona. Então, no singular, as palavras terminadas em L, ao, el, ol, u. No plural vai ser as, es, os, us. Vai colocar o IS no lugar do L. Então, vamos lá. Aqui no singular, animal terminou com ao. Vira animais. É só tirar o L e colocar o IS. Anel termina com el. Então, a gente tira esse L e coloca anéis. IS. Farol. Farol, a gente corta o L, quando a gente vai formar o plural dele, a gente coloca IS. Então, fica faróis. Azul. Termina com U. Então, a gente tira o L e coloca IS. Azuis. Especial. Termina com AL. AL. Então, a gente tira o L para formar o plural e coloca IS. Especiais. Então, todas as palavrinhas formadas com AL, EL, OL, U, a gente tira o L na hora de formar o plural e coloca IS no final. Animais, anéis, faróis, azuis e especiais. Outra regrinha é essa aqui. Palavras terminadas com M. Então, quando no singular a palavra terminar com M, como álbum, no plural ela vai perder esse M e vai receber NS. Então, vai virar álbuns. Então, a gente tira o M e coloca o NS. Aí vira álbuns no plural. Então, vamos ver alguns exemplos, né, para a gente entender melhor. Então, no singular, a gente tem a letrinha M no final das palavrinhas, como homem, garçom, jardim e origem. Então, quando no singular tem a letra M no final, a gente corta essa letra M e coloca NS no plural. Então, homens vira homens. Cortamos o M e colocamos NS no final. Garçom virou garçons. Tiramos o M e colocamos NS no final. Jardim virou jardins. Tiramos o M e colocamos NS no final. Origem virou origens. Tiramos o M, que é no singular, e colocamos NS. Então, toda palavrinha que terminar com M no final, é só tirar o M quando a gente fizer o plural e colocar NS. Então, vamos para a próxima regrinha. Todas as palavras terminadas em R, Z ou S, para a gente formar o plural, é só a gente colocar ES no final. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, vamos lá. Corredor. No singular, ele termina com a letra R, com a consoante R. Então, para formar o plural, eu só vou acrescentar o ES. Então, corredor vira corredores. Por exemplo, se eu tivesse uma cruz no singular, viraria cruzes, porque termina com a letra Z, né, a consoante Z, e eu coloco o ES no final. Eu sempre
acrescento o ES no final. Então, vamos lá. Mês termina com S. Então, é só acrescentar o ES no plural. Então, vira meses. Nariz termina com a consoante Z. Então, quando eu formar o plural de nariz, vira narizes. É só acrescentar o ES. Amor termina com a consoante R. Então, para eu formar o plural de amor, eu acrescento o ES. Então, vira amores. Então, plural é só acrescentar o ES quando a gente tiver as consoantes R, S e Z. Agora, vamos à última regrinha do plural. As palavras terminadas com ão, né? Eu falei logo no início sobre as palavras terminadas em vogal, mas aqui nós vamos ter duas vogais. É um encontro vocálico, então a regrinha é diferente, porque eu não vou ter uma vogal só. Quando eu tiver uma vogal só, aí sim eu coloco S no final. Quando eu tiver um encontro vocálico, aí eu vou fazer de outra forma esse plural que nós vamos aprender agora. Então, se no singular é o encontro vocálico ão, o plural vai virar ãos, ões ou ães. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. No singular, todas essas palavrinhas terminam com encontro vocálico ão. Então, no plural, vai virar ãos, ões e ães. Mão, o plural é mãos. Ficou com o final ãos. Coração vira corações. Final ões. Pão vira pães. Final ães. Cidadão vira cidadãos. Final ãos. Ilustração vai terminar com o final ões, ilustrações. Então, principalmente nessa regrinha do encontro vocálico ão, a gente sempre tem que prestar bastante atenção e gravar essa mudança pro plural. Porque vai ter uns que vai formar com ãs, ãos, ões e ães. Então, a gente sempre tem que estar atento a como é a palavra no plural. Plural de mão é mãos. Plural de coração é corações. Plural de pão é pães. Plural de cidadão é cidadãos. E plural de ilustração é ilustrações. Tá bom, meus amores? Essa é a matéria de hoje. Estudem bastante sobre o singular e o plural das palavras. Leiam um livro e vão guardando as regrinhas, que são muito importantes para vocês não errarem na hora de transformar uma palavra do singular para o plural. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não entenderam alguma coisa, é só vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, que a tia faz uma chamada de vídeo e tira a dúvida de vocês. Tá bom, meus amores? Tá, eu vou estar deixando um trabalhinho para vocês na página 69, 70 e 71, para vocês estarem treinando o plural e o singular das palavras. Então, prestem bastante atenção nos exercícios e não deixem de estarem fazendo. Tá bom, meus amores? Beijos e até amanhã!